Você sabia que a Bíblia foi o primeiro livro impresso e que é o livro mais lido e traduzido no maior número de línguas no mundo, chegando quase a 2.000 línguas? Fique conosco. Nós vamos aprender a manusear esse livro sagrado, Palavra de Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Que a vossa bondade seja conhecida de todos. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas preocupações, através de súplicas, orações e ação de graças. E o Deus da vida, que gera paz no seu coração, estará com você. E essa paz de Deus, gerada por esse Cristo e que excede toda a compreensão humana, guardará vossos pensamentos e sentimentos em Cristo nosso Senhor. Amém. Bom dia, eu sou o Padre Valdemar, estou aqui para falar do beabá da Bíblia. Para muitos, o que eu vou falar já está muito bem definido na sua cabeça, no seu modo de ser, mas para muitos católicos, para muitos cristãos ainda não. Então nós vamos falar desse modo de manusear esse livro tão importante e que é o manual de salvação para cada um de nós. Para manusear a Bíblia é necessário seguir alguns passos, meus irmãos. Eu até vou me empreender aqui na leitura desses passos. Por exemplo, saber o nome ou o título do livro. Você tem que saber o nome e o título do livro, que às vezes aparece abreviado. Ver se o livro está no Antigo ou no Novo Testamento. Oriente-se pelo índice da Bíblia, que lá está todas as abreviações dos livros. Você vai no índice, vê o livro e as abreviações. Aí você pode achar a passagem certinha que você deseja meditar. É preciso também saber o número do capítulo. Número do capítulo está sempre em tamanho grande na Bíblia, em negrito. E o número do versículo está miudinho, pequenininho, no meio do texto. É importante isso. Para muitas pessoas pode dizer, o padre está falando uma coisa óbvia. Para alguns sim, para outros não. Então é bom saber isso para poder a gente saber manusear a Bíblia. O número do versículo está sempre em tamanho menor, espalhado pelo meio do texto na Bíblia. Entre os números do capítulo e do versículo vai sempre uma vírgula. Olha, vírgula. Mas quem é que não sabe disso? Tem gente que não sabe. Inclusive, como na internet, hoje a maioria das pessoas estão lendo a Bíblia pela internet, faz uma pesquisa rápida na internet, de repente você está aprendendo a citar a Bíblia, você católico está aprendendo a citar a Bíblia como estão citando os evangélicos. Os evangélicos separam o capítulo do versículo com 2 pontos. Nós católicos não. Nós católicos, nós separamos o capítulo do versículo com uma vírgula. Olha, quando você vê uma citação de um capítulo e aí pula para o versículo separado por 2 pontos, essa citação não é católica, viu? É de outras denominações ou de outras igrejas que não são católicas, viu? E aprenda, porque você vai lá na internet, clica lá no Pai Google lá, e aí sempre aparecem as citações dos protestantes, dos evangélicos. E aí você está aprendendo a citar errado. O católico faz a citação como está aqui do lado. Você preste atenção. Por exemplo, Mateus 11, 25 a 30. Vai aparecer Mateus abreviado, M maiúsculo, T minúsculo, o capítulo 11, uma vírgula
E aí vem o versículo 25, um hífen, que faz a sequência dos versículos, e depois do hífen até o 30. Esse hífen significa até o 30. Então a citação fica: Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. Confira. Então é importante isso, viu, meus irmãos? Porque senão a gente usa de forma errônea ou equivocada a palavra de Deus. Se o texto abranger mais de um versículo, então separa-se a sequência dos versículos por esse traço ou hífen que eu acabei de falar. Às vezes encontramos um S ali numa citação. Você faz a citação, por exemplo, Mateus 11, 25 e um Szinho. Mateus 11, 25, um Szinho. Esse S significa o versículo 25 e o 26, se é só um S. Se são dois S's que aparecem, Mateus 11, 25 e dois Szinhos, significa que são a sequência dos versículos que estão dentro do mesmo assunto. Então, os versículos seguintes ao 25. Então, dá para ficar entendido isso. Os S significa versículo seguinte ou versículos seguintes, que seguem aquele outro versículo. Uma forma de citação para não ficar repetindo. Às vezes, aparece também o A ou B. Você, por exemplo, cita Isaías 43, versículo 1a. O A significa a primeira parte do versículo. Nessa citação, o que eu quero apresentar para você, só interessa a primeira parte do versículo. Então fica Isaías 43, versículo 1, primeira parte A. Por isso aparece o Azinho. Se me interessar só a segunda parte desse versículo, vai aparecer o B, Isaías 43, versículo 1b, que é a segunda parte do versículo. Então, são coisas pequenas, mas que nos orientam para uma boa leitura, uma leitura mais atenta e mais compreensiva da palavra de Deus. Porque nós não estamos lidando com qualquer livro, né, meus amados? Nós estamos lidando com a palavra de Deus. A palavra é viva e eficaz, está escrito lá em Hebreus. Viva e eficaz, penetra até o mais profundo das nossas entranhas. Eu gostaria tanto que nós sentíssemos isso, a palavra ardendo nas nossas entranhas. Aí fica bonito, é uma palavra que está gerando vida. E aqui eu cito dois versículos do capítulo 3 de 2 Timóteo, preste atenção. 2 Timóteo, olha aqui do lado, vai estar escrito 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar e para convencer, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e preparado para as boas obras. Olha que versículos lindos de 2 Timóteo 3, 16, 17. Vou repetir, que é lindo isso aqui, parece que é o centro da Bíblia. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para convencer, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e preparado para as boas obras. Lindo, lindo demais. Por isso que Jeremias vai dizer, e aqui eu sou doido por citações bíblicas assim, que é como se fosse uma injeção. Tem muita gente correndo atrás de vacina. Para mim, minhas vacinas espirituais são esses trechos bíblicos. Jeremias 15, 16, confira aqui, bem fácil de gravar. Diz assim, Jeremias, acho que baseado assim, nessa inspiração divina, ele diz: quando encontrei tuas palavras, alimentei-me,
Elas tornaram-se para mim uma delícia, alegria do meu coração. Olha só, quando encontrei tuas palavras, alimentei-me. Elas se tornaram para mim uma delícia, alegria do coração. Meus irmãos, aqui está a fonte da alegria, aqui está a fonte da vida, aqui está a fonte da luz e da paz. Quando encontrei tuas palavras. Abre-te, nós vimos há poucos domingos atrás. Efatá, abre-te, abri-se para essa palavra. Eu penso que esses 2 versículos coroam aquilo que eu queria dizer para vocês hoje, o recado que eu queria dar. Que essa palavra se torne vida na sua vida e que você possa gerar essa vida como Maria para o mundo. O mundo precisa disso, meu irmão. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.